Galera, e aí, ó, segundo bloco na área, então venha comigo, ó. Agora a gente vai estudar mais ainda funções sintáticas em cima da vírgula. Então acompanha aqui comigo essas duas sentenças. O mendigo caminhava alegre e alegre o mendigo caminhava. E aí pensa comigo. Eu tenho aqui um verbo e aqui eu tenho o sujeito. Quem é que caminhava? O mendigo. Só que nesse contexto, quando eu digo que o mendigo caminhava alegre, a gente tem aqui um predicativo do sujeito. Beleza? Eu tenho o mendigo caminhava alegre. Então, eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo e um predicativo do sujeito, que é uma estrutura externa em relação à concepção da classificação do adjunta de nominal e do predicativo. Agora, quando eu coloco aqui, alegre o mendigo caminhava, pensa comigo. Quem é que caminhava? O mendigo. Então, aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o sujeito. Se o predicativo é uma estrutura externa, ele pode estar junto do sujeito? Não. Então, aqui eu tenho que colocar uma vírgula obrigatória. Por quê? Porque o predicativo é uma estrutura externa, então não pode estar colado no sujeito. Então, se a gente brincou aqui com este predicativo deslocado e ele estava do lado do sujeito, e ele é, na verdade, um predicativo do sujeito, porque não tem como imaginar que aqui é uma adjunta de nominal, a gente vai colocar aqui, neste caso, a vírgula obrigatória para isolar e mostrar que o mendigo estava alegre no momento em que caminhava, ok? Tranquilo? Agora daqui. A gente também tem as situações para poder trabalhar a dúvida do adjunta de nominal com o predicativo do sujeito. E aí vocês vão reparar que aqui a gente botou o mendigo alegre caminhava e aqui a gente também botou o mendigo alegre caminhava. Só que eu tive marcas de pontuação, eu tive as vírgulas. Então pensa comigo. Na primeira frase, quem caminhava? O mendigo alegre. Então tudo isso é o meu sujeito. Tudo isso. E aí eu tenho a palavra alegre, que gramaticalmente é um adjetivo. Mas aí a gente já viu, né, galera? Se gramaticalmente é um adjetivo, sintaticamente só pode ter duas funções. Ou é um adjunta de nominal, ou é um predicativo. Agora, o adjunta de nominal é estrutura interna. Isso significa que vai estar dentro do sujeito e acompanhando o núcleo do sujeito. Ou então que vai estar dentro do objeto e acompanhando o núcleo do objeto. Aqui, não está dentro? Quem é o núcleo do sujeito? Não é mendigo? Então, um termo que acompanha um nome. Portanto, aqui eu tenho um adjunto a de nominal. Agora aqui, o mendigo, vírgula, alegre, vírgula, caminhava. Então, agora quem é que caminhava? O mendigo. Apenas o mendigo é o sujeito. Agora, este alegre não é um adjetivo? Merece ter uma função sintática. Merece. Na prova, pode ser que o avaliador, sem vergonha que só, ele coloca que isso daqui sintaticamente é um aposto. Muito candidato vai balançar, porque vai pensar, nossa, está entre vírgulas, realmente é um aposto. Só que é o seguinte, aposto é função de substantivo. Se aqui gramaticalmente é um adjetivo, é impossível que seja um substantivo. Se é um adjetivo, ou é adjunta de nominal, ou é predicativo. E aí, como eu disse a vocês, se está fora do sujeito e faz referência ao sujeito, é um predicativo do sujeito, ok? Tranquilo? Para a gente poder reforçar isso um pouquinho mais, eu vou colocar aqui algumas sentenças. Olha só. O aluno atento fez o dever. O atento aluno fez o dever. O aluno fez atento o dever. E o aluno, vírgula, atento, vírgula, fez o dever. E aí eu vou pontuar aqui, ó,
frases 1, 2, 3 e 4. Turma, nessa hora, são diversas possibilidades de questões que os avaliadores podem criar, mas diversas. O camarada pode trabalhar uma questão de predicado, perguntar se é um predicado verbo ou nominal, se é um predicado verbal ou então um predicado nominal. Pode trabalhar a questão da pontuação, pode trabalhar a questão da classificação da função sintática, pode trabalhar principalmente a classificação semântica e trabalhar em cima até de um processo interpretativo. Porque olha só, eu posso, sem sombra de dúvidas, afirmar que as frases 1 e 2 são idênticas morfologicamente, sintaticamente e semanticamente ao aluno Pera. Ué, mas como assim? A frase 1 é igual à frase 2? Você tá maluco, Sidney? Eu tô falando sério. Elas são idênticas. Quer ver? Primeiro, morfologicamente. Este O que aparece nas duas frases, ele morfologicamente é um artigo. Agora, pega a palavra aluno nas duas, gramaticalmente, morfologicamente, é um substantivo. Pega a palavra atento nas duas, morfologicamente, gramaticalmente, é um adjetivo. E o fez aqui é do verbo fazer, então um verbo. Este O nas duas é um artigo. E dever aqui no caso, nas duas, é um substantivo. Então, matei. Agora, vamos ver sintaticamente. Para eu poder fazer uma avaliação sintática, não adianta, eu só consigo fazer se eu achar o verbo. Tanto é que se não tem verbo na estrutura, não tem análise sintática, é impossível. Para ter análise sintática, tem de ter verbo. E é até por isso que, na verdade, a nossa análise é morfossintática. Até porque ela depende do verbo para poder existir. Porque para eu, por exemplo, começar a pensar nos termos essenciais, para eu pensar num sujeito, para eu pensar num predicado, tem que ter o verbo. Porque eu tenho que perguntar a esse verbo quem é o sujeito. Agora, quem fez o dever? Aí na primeira frase, o aluno atento. Tudo isso é o meu sujeito. E na segunda frase, quem foi que fez o dever? O atento aluno. Então, aqui tudo isso também é o sujeito. Aí o que o avaliador espertamente pode fazer? Na frase 2, ele pode te induzir ao erro. Ele pode destacar a palavra atento e perguntar qual é a classe gramatical, qual é a função morfológica. Muito candidato nesta hora vai pensar assim: eu aprendi que o artigo vem antes do substantivo. É o atento aluno? Então aqui, ó, se tem um artigo e o artigo serve para substantivar qualquer elemento, aqui é substantivo. Aí o aluno vai marcar substantivo. Só que é o seguinte, o artigo ele vem antes do substantivo? Ele vem antes, mas ele não vem imediatamente antes do substantivo. E é o seguinte, se aqui eu tenho uma estrutura que funciona como sujeito, e para eu achar o sujeito, depois eu tenho de achar o núcleo do sujeito, porque somente esse camarada vai concordar com o verbo, quem sempre é o núcleo do sujeito? Quem sempre é o termo determinado? É o substantivo. E aqui eu tenho um substantivo, que é a palavra aluno. Então, tanto na frase 1 quanto na frase 2, a palavra aluno funciona como núcleo do sujeito. Então, o artigo, nas duas frases, está fazendo referência a quem? Ao núcleo do sujeito. Então, na frase 2, também é a palavra aluno. Então, este artigo não está antenado, não está interligado à palavra atento. Então, opa, matei. Então, gramaticalmente atento nas duas, gramaticalmente, funciona como adjetivo. Agora, em relação à função sintática, a gente já sabe que o adjetivo só pode ter duas funções sintáticas, ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. É claro, eu não tenho... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e peço licença para vocês para convidar vocês a conhecer o nosso super curso básico para o concurso do Banco do Brasil 2018. Como vocês bem sabem, o edital do Banco do Brasil está publicado e nós aqui do Lá Concurso nós não podíamos ficar de fora dessa seleção, até porque nós temos uma tradição. De 2010 até a presente data, nós tivemos oportunidade de atender
todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil. Não é agora que nós iremos aí ficar de fora. Concurso do Banco do Brasil, edital publicado, edital na praça aí. Quero dizer para vocês o seguinte, nosso curso é um curso básico, porque essa seleção do Banco do Brasil ela veio muito diferente. Tudo leva a crer que será carreira administrativa com foco em informática e, claro, informática vai ser a matéria aí base desse concurso. Infelizmente, nós fizemos uma reunião com a nossa equipe de informática e nós resolvemos não atender esse módulo de informática. Então, meus amigos, minhas amigas, eu quero dizer para vocês o seguinte, quer fazer um curso básico, esse curso com a qualidade dessa videoaula para você pontuar, então acesse lá concursos, é apenas 10 parcelas de R$15. Lá você vai ter aulas completas de língua portuguesa, atualidades do mercado financeiro, conhecimentos bancários, matemática, probabilidade e estatística aqui no Lá Concurso, todos esses módulos por apenas 10 mensalidades de R$15. E um grande detalhe, tá? Um grande detalhe. Fiz um compromisso com o pessoal, com nossos alunos do Banco do Brasil. Se nós tivermos aí 100 matrículas no concurso do Banco do Brasil, o professor Luiz Antônio de Carvalho se compromete em oferecer para vocês uma super revisão de informática nesse edital, de 5, 6 horas aí com um dos nossos mestres, né? A gente vai providenciar. Bacana? Então eu espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.